Quando escrevemos uma onda sob a forma, por exemplo, f de r e t igual a A vezes cosseno de k escalar r menos ômega t, uma onda harmônica plana, por exemplo, né? Essa constante aqui é a amplitude, já dissemos isso. Agora, os efeitos de uma onda ou acarretados pela propagação de uma onda, eles podem ser analisados, em alguns casos, olhando a amplitude. Por exemplo, no caso de um tsunami, nós temos uma onda com uma amplitude muito grande, 25 metros. Já podemos perceber que essa onda vai provocar muitos estragos. De forma que amplitude, às vezes, dá para a gente observar, né? Mas no caso de outras ondas, não. A gente não vê o campo elétrico. É mais útil analisar a questão da superposição de ondas, ou também, no caso de uma onda apenas, analisar a intensidade da onda. Em primeiro lugar, o que é a intensidade de uma onda? Uma onda transporta energia. De forma que esse é o principal efeito de uma onda, é levar a energia de um lugar para o outro. Uma onda transporta energia. Esse é o ponto essencial. Ora, o que é a intensidade de uma onda? A intensidade é o que a gente vai discutir agora. A intensidade é uma grandeza física que caracteriza a onda, e a intensidade dá o quanto de energia por unidade de tempo, por unidade de área, essa onda transporta. Isso é uma análise extremamente importante, porque se a gente quiser ver os efeitos de uma onda, a gente vai olhar para a intensidade dela. E esse conceito é um conceito bastante arraigado já. Ora, a intensidade, vamos discutir um caso aqui relativamente simples, né? Mas a intensidade de uma onda, então, em princípio, né, ela dá o quanto de energia, né, por unidade de área e por unidade de tempo, né? É isto. Né? É o fluxo de energia, que no caso das ondas eletromagnéticas, esse fluxo é dado pelo vetor de Poynting, né, que é dado por E vetor H, no caso de uma onda eletromagnética, né? De forma que este vetor aqui me dá o fluxo de energia. Para eu determinar quanto de energia por unidade de tempo atravessa uma área A, né, nós simplesmente multiplicamos S por A. De forma que S dá, essencialmente, né, e como nós sabemos, esse S é igual a ε0 vezes C, né, vezes E ao quadrado, vezes um versor na direção de propagação da onda. De forma que S vezes A me dá quanto de energia por unidade de tempo atravessa uma superfície com uma área A, né?
S vezes A, portanto, é igual a dE dt. dE dt. Muito bem. O fato é que a gente pode mostrar, né, que para todas as ondas, a intensidade é igual a uma constante, vamos chamar K, essa constante aqui, vezes a amplitude da onda ao quadrado. Ou seja, quando a gente olha para a amplitude da onda, nós podemos já ter uma ideia da intensidade da onda. E esse é um parâmetro extremamente importante. E veja só, se eu tenho, por exemplo, um tsunami, cuja amplitude da onda seja de 25 metros, por exemplo, e agora você considera uma onda do mar de 1 metro, por exemplo, amplitude 1 metro. Ora, veja, o estrago provocado por um tsunami é igual a 625 vezes o estrago provocado por uma onda de 1 metro. Isso, então, já dá uma ideia, né, do poder de destruição de um tsunami, porque ele transporta uma energia monumental. Né? Isto porque a intensidade, o quanto de energia, né, por unidade de tempo, por unidade de área, é igual a ao quadrado. Né? Por exemplo, nós, em geral, nos referimos à intensidade das ondas sonoras. Se a onda sonora tiver uma intensidade muito pequena, a gente não consegue ouvir. E aquelas ondas sonoras com intensidade muito grande, a gente não gosta. Né? Provoca, em alguns casos, até efeitos duradouros. O fato de que no caso das ondas sonoras, a questão da intensidade é extremamente relevante. E todos já ouviram falar dos famosos decibéis. Vamos depois abordar isso, porque aqui nós estamos falando de uma escala logarítmica, mas basicamente nós estamos aqui nos referindo à intensidade da onda sonora. De forma que intensidade é uma coisa extremamente importante. No caso das ondas sonoras, ela é medida em decibéis. Né? Ultrapassou tantos decibéis, isso é péssimo, e assim, vamos analisar isso depois. Né? De qualquer maneira, decibel é uma medida da intensidade, né, das ondas sonoras. E no caso da luz? A luz está fraca, a intensidade é pequena. A luz está forte, a intensidade é grande. A intensidade da qual nós vamos falar agora é uma intensidade definida para ondas eletromagnéticas, para luz de uma maneira geral. Né? Essa intensidade se refere à incidência oblíqua, ou uma incidência de tal forma a que ela seja perpendicular à superfície. Ou seja, como S é o fluxo, ou dá o fluxo de energia, se eu quiser determinar o quanto de energia passa por uma superfície, vamos aqui considerar uma superfície imaginária, qualquer, né? E digamos que a luz incida sobre esta superfície.
Ora, se essa é a direção e se n é a normal da superfície, então dE dt é dada pelo fluxo do vetor S escalar dA, né? Ora, neste caso, esta perpendicular à superfície, vamos escrever assim, dA é igual a n, n é um versor perpendicular à superfície, n vezes dA. Consequentemente, como esta grandeza aqui, quando eu considerar a média dela, ela será uma grandeza constante. Vamos verificar isto agora, né? Porque eu posso considerar, né? Eu posso considerar a média de S, uma média no tempo, dada por integral de ε0 vezes c vezes e ao quadrado dt de 0 até o t, onde t é o período, dividido por 1 sobre t. Ora, como e ao quadrado é igual a e0 ao quadrado vezes cosseno de kr menos ômega t, isto aqui elevado ao quadrado, então não é difícil verificar se esse vetor aqui é um vetor k constante, né? Não é difícil verificar que o valor médio de S, é igual a meio de ε0 vezes c vezes e0 ao quadrado vezes k. De forma que nós vamos considerar aqui, na realidade, este valor médio, né, do vetor de Poynting, né? De forma que, considerando esta superfície, eu tenho que dE dt é igual a área, já que agora isto aqui é uma constante, então é ε0 vezes c vezes e0 ao quadrado dividido por 2, né, vezes a área, e agora eu tenho aqui K escalar N. De forma que o quanto passa de energia também depende da posição relativa desta superfície. E é claro que se essa superfície for perpendicular à normal, for perpendicular a N, não passa energia alguma, é claro, porque eu coloco essa superfície aqui, praticamente a superfície como sendo paralela à superfície, como sendo perpendicular a N. De forma que, se K e N forem paralelos, isto aqui me dá 1, e se K e N forem perpendiculares à superfície colocada assim, nós temos 0. Então, veja que depende da posição relativa, né? De forma que, se nós estivermos considerando uma superfície perpendicular à direção que incide uma onda eletromagnética, então, agora nós estamos falando do que usualmente denominamos de intensidade da onda eletromagnética. Veja que
eu considerei o vetor de Poynting, tomei a média no tempo do vetor de Poynting, né? E agora, a partir do vetor de Poynting, eu posso determinar, né, quanto de energia por unidade de tempo passa numa determinada superfície de área A, né? Ou seja, acabamos de verificar aqui que dE dt dividido pela área, no caso da incidência tal que o plano está perpendicular à direção de propagação da luz, né? 1 sobre dE dt é o que nós chamamos de intensidade, e a intensidade é igual a ε0 vezes C vezes E0 ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a intensidade de uma onda eletromagnética da luz, ela é proporcional à amplitude, é o E0. O E0 que está aqui é a amplitude. Acabamos de provar a nossa proposta ou a nossa expressão, né, no caso das ondas eletromagnéticas. No caso de outras ondas, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também vale para ondas sonoras e assim por diante. O fato é que a intensidade de uma onda eletromagnética ou de uma onda em geral, ela é dada por uma constante, essa constante K vezes a amplitude ao quadrado. E esse é o resultado que a gente gostaria de comentar. Eu dou o resultado geral e acabei de demonstrar para o caso das ondas eletromagnéticas esse resultado geral.